Após instalar o add-on através da PHC Go Store, tem agora acesso no menu da aplicação a um novo separador produção. É aqui que vão ficar guardadas as operações relacionadas com a produção. Antes de começar a usar o add-on, são necessárias algumas pequenas configurações e é isso mesmo que vou passar a mostrar em seguida. Com a instalação do add-on, é criada uma notificação a informar-te que o add-on foi instalado com sucesso. E é também criada uma tarefa na homepage que descreve todas as configurações iniciais necessárias, incluindo links de navegação rápida para cada uma delas. A primeira configuração é nos parâmetros. Pode aceder logo a partir daqui através do link direto ou então aceder ao menu da aplicação e em definições, gerais parâmetros e no separador artigos e serviços é necessário que estejam ativas as opções Utiliza gestão de estoques e a opção Utiliza produtos compostos. Basta ativar as mesmas e gravar. Ainda nos parâmetros, tem um separador relativo à produção, onde deve ativar para utilizar movimentação de estoque de entrada. Caso ative esta opção, os artigos produzidos passam para estoque. Em seguida, tem também de indicar qual é o código do movimento de estoque de entrada, ou seja, qual será o código de movimento de estoque que é utilizado para dar entrada do artigo produzido. Este código é importante, pois será através dele que depois poderá perceber nos movimentos de estoque qual a sua origem, e neste caso que o mesmo teve origem na produção. Como quero deixar isto já configurado, vou já criar novos códigos de movimento de estoque. Para isso, vou aceder novamente ao menu da aplicação e ainda em definições existe aqui um separador para códigos e ao entrar existe a configuração para os códigos de movimento de estoque. É aqui que se encontram todos os códigos já criados e os documentos ao serem criados vão utilizar estes códigos para os movimentos de estoque, pois têm-nos configurados em cada um deles. Olhando para a lista, não há nenhum relativo à produção, vou então passar a criá-los. A numeração posso constatar que acaba no 14, também vou precisar dessa informação ao criar os novos registros. Para criar um movimento, clico para introduzir um novo código de movimento de estoque e agora vou-lhe chamar entrada de produção, para que seja fácil perceber de qual código se trata. Para além da descrição do código, também tenho que indicar qual o número para este código. Vou então usar o 15. Como é para uma entrada, não me posso esquecer de ativar que é para um movimento de entrada e gravar o registro. Agora, fazer igual, mas para o código de saída de produção. Indicar a descrição, saída de produção e que é o número 16. E agora, como é de saída, não vou clicar em mais nada. Tem também opções para parametrizar a atualização do custo médio no caso das entradas e para o último custo. Daqui estou despachado, vou então voltar aos parâmetros para concluir as configurações que ia fazer anteriormente. Relembrando, gerais, parâmetros, produção. Vou ativar que utiliza movimentação de estoque de entrada e agora vou procurar o código de movimento de estoque para a entrada. E aqui está ele, vou escolher a entrada de produção. Agora, fazer o mesmo para as saídas, ativar para utilizar a movimentação de estoque de saída e indicar que quer o código de movimento de estoque relativo à saída de produção. Pode também indicar qual o armazém por defeito para as entradas e saídas de estoque, de forma a forçar um armazém diferente. Se não definir nada, a aplicação irá utilizar por defeito o armazém 1. Qual o tipo de preço de custo, ou seja, qual o tipo de preço de custo que será utilizado no custeio do artigo a produzir, se custo ponderado, preço de tabela, etc. Se preenche o preço de custo de um serviço com o seu preço de tabela, caso ative este parâmetro, o preço de custo na ficha de produção de um artigo do tipo serviço será preenchido com o valor do seu preço de tabela. Pode definir o valor do preço de tabela do serviço na respectiva ficha do artigo do tipo de serviço. E por fim, o preço custo manual. Se este parâmetro estiver ativo, é permitido que o operador altere manualmente o campo custo unitário dos componentes da ficha de produção. Após gravar todas estas configurações, vou passar ao próximo passo.
Vou voltar à tarefa com os passos da configuração e o próximo passo é relacionado com os utilizadores. Tenho o link direto para o ecrã, mas se quiser aceder manualmente, deverei aceder ao menu da aplicação, definições, acessos, utilizadores. A ideia aqui é dar as permissões necessárias aos colaboradores consoante o tipo de trabalho que exercem, relacionado com a produção. E para isso, devo aceder ao separador de produção e indicar se este utilizador é responsável de produção e, caso ative esta opção, ele passará a ter privilégios de responsável de produção. Se pode produzir artigos, caso ative esta opção, o utilizador passará a ter privilégios de operador de produção. Se pode alterar a quantidade a produzir, e assim também poderá alterar a quantidade a produzir nas fichas de produção. Qual o nome do colaborador, aqui deverá indicar o nome que deve aparecer no processo de produção. Agora, o custo de produção por hora, se ele tiver a opção de produzir artigos ativa, passa a estar disponível este campo, onde deverá indicar qual o custo de mão de obra por hora. Por exemplo, se o colaborador tiver um custo por hora de 20 euros, ao ser utilizado na produção de um artigo durante 3 horas e 30 minutos, quer dizer que vai ter um custo de mão de obra de 70 euros. Depois pode ainda configurar em cada utilizador a que é que ele tem acesso em cada área, através dos perfis, onde poderá definir acessos de consulta, edição, emissão, etc. E são estas as configurações necessárias sobre os utilizadores. Vou então voltar à tarefa de configuração e agora o add-on de produção permite também configurar e introduzir equipamentos a utilizar na produção. Acedendo ao menu da aplicação, Produção e Equipamentos de Produção, encontra este ecrã onde pode criar os equipamentos associados à produção, onde apenas necessita de indicar o número, uma descrição e o custo hora do equipamento. Esta ficha de equipamento permite assim registar os equipamentos que são utilizados na produção e o respectivo custo por hora de trabalho desse equipamento. Desta forma, é possível definir na produção qual o equipamento que foi utilizado, como também imputar esse custo aos produtos que são produzidos. A próxima configuração prende-se com os artigos. Acedendo aos artigos e serviços, em cada artigo deve no separador Produção ativar que utiliza produção e desta forma identifica-se o artigo passa por processo de produção. O que isto permite é que o artigo poderá ser adicionado manualmente no ecrã de ordens de produção. Se desliga a sugestão de lote, que, quando ativo, a aplicação não irá sugerir lotes para este artigo nas fichas de produção. Este campo apenas está habilitado caso o campo usa lotes estiver ativo. E tem também a possibilidade de indicar o número da prateleira, que permite definir onde se encontra o artigo, ou seja, em qual prateleira. Para uma produção mais eficaz, também sugerimos que trabalhe com artigos compostos, para quando produzir o composto, a aplicação saber quais são os componentes a ir buscar automaticamente. Na ficha deste artigo composto, tem então indicados quais são os componentes que serão precisos para o produzir. Voltando à tarefa de configuração, tem depois link para os artigos de apoio existentes no Help Center relacionados com gestão de produção e tem também link para configurar códigos de movimentos de conta corrente caso necessite de alterar a configuração de algum documento um pouco à imagem do que fiz há pouco com a configuração dos códigos de movimento de stock. E são estas as configurações principais e essenciais para utilizar o add-on de produção para o PHC Go. Caso tenha alguma dúvida, poderá consultar os tópicos de apoio que temos no Help Center relativos a este add-on, desde tópicos sobre a configuração, artigos, os vários dossiês internos ou até mesmo uma série de perguntas e respostas frequentes.